Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós vamos ler dos versos 2 até o verso 4. Atos 6, de 2 a 4. Leitura em uma voz. Leamos. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Agora, vamos para a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 13, alternadamente. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Vocês. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos, nesta manhã, iniciar, na verdade, as nossas abordagens acerca das qualificações para os ofícios, a saber, o ofício do presbiterato e do diaconato. Nós vamos ter uma introdução a esse assunto de forma geral. Nós vamos ver alguns princípios e conceitos relacionados a essas qualificações e nós vamos em seguida entrar nas qualificações do diaconato ou para o diaconato. Primeiro nós vamos trabalhar as qualificações espirituais para o diaconato. Começamos a trabalhar alguma coisa no nosso último encontro, quando fizemos uma abordagem acerca
do uso do termo diácono, né, diaconoi ou diaconós, como se aplica na Escritura, que não é exclusivamente para o ofício, mas é usado para vários outros segmentos. Mas nós não vamos entrar nesse assunto mais, que já foi tratado. Nós vamos tratar das qualificações espirituais. Semana que vem nós vamos tratar das qualificações morais, ou de cunho moral, para o ofício do diaconato. E depois terminaremos o nosso assunto, provavelmente nos últimos 2 encontros, falando das qualificações para o ofício de presbítero, tá bom? Bem, a gente tem que lembrar algumas coisas aqui. A primeira é que os ofícios foram instituídos por Jesus. Isso tem que ser destacado. Foi o próprio Jesus que institui esses ofícios, e eles são estabelecidos na igreja de forma não abrupta, né? Nós trabalhamos há alguns domingos a questão do período transicional, né? Do paralelismo histórico aí entre o avanço de perspectivas ou de gerência do Velho Testamento após Cristo, e até o período do ano 100, quase o ano 100, ao mesmo tempo que inicia a gerência do período neotestamentário, no que diz respeito à fundação da igreja e o estabelecimento do governo da igreja no período, no seu estágio universal, digamos assim, né? Digamos assim, não é isso mesmo, no seu terceiro estágio da universalidade da igreja, que é a igreja que vivemos hoje, a igreja cristã. E neste período também foi estabelecido de forma ordinária e leve, uma transição não abrupta, o sistema de governo da igreja do Novo Testamento, né? Passou do sistema tipológico do Antigo Testamento, dos tipos de Cristo, dos ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei, e transitou naturalmente para os ofícios da igreja. Nós vimos, quando trabalhamos essas coisas lá atrás, que há algumas diferenças de estabelecimento disto, que acontece gradativamente nesse período aí. Os ofícios do Antigo Testamento eram estabelecidos pelo próprio Deus. Deus escolhia, Deus chamava, Deus vocacionava, Deus munia, Deus enviava, Deus dava a sua palavra, enfim, Deus era o autor dessa vocação. No Novo Testamento há os dons, que eu chamo de período dotacional, há os dons que são necessários, que trabalhamos semana passada a questão do dom de diaconia, tem os dons para o presbiterato, o testemunho interno do Espírito Santo, que trabalha no coração da pessoa para que ele deseje, e ele deseja, o exercício do ofício. Isso é importante, tanto que quando alguém é eleito, ele é perguntado: você quer? Porque não pode ser por constrangimento, ele tem que desejar, e isto é algo que o próprio Espírito trabalha no seu coração. E tem a participação da igreja. Os ofícios da igreja neotestamentária são ofícios eletivos. A igreja elege, diferentemente do período vocacional. Então, são ofícios instituídos por Jesus para este período da igreja, de uma maneira leve e uma transição natural, tá? E estes ofícios, nesse período que nós vivemos da igreja, são os meios, a forma pela qual, ou as formas pelas quais o Senhor governa a igreja. O Senhor Jesus continua sendo o cabeça da igreja, continua governando a igreja, mas Ele usa pessoas que Ele dota, Ele inclina, Ele confirma por meio da igreja, Ele autoriza por meio daqueles que recebem dele autoridade para impor as mãos, e então Ele usa para governar a igreja, tá? E esses 2 ofícios
são ofícios que atuam em áreas diferentes. E isso é importante destacar também, para que caia por terra a ideia de carreira de oficial na igreja. Muito comum em alguns redutos menos instruídos e alguns redutos muito influenciados por perspectivas episcopais. No sistema episcopal que é assim, há graduações, né? É como no militarismo, a pessoa começa como soldado raso, e depois sobe a cabo, e depois vai a terceiro sargento, né? Terceiro sargento, segundo, primeiro, e por aí vai. Na igreja não é assim, porque os ofícios são exercidos com base nos dons, que são reconhecidos pela própria pessoa, que é inclinada, inclusive, àquilo, e pela igreja, que percebe aqueles dons. Não é porque a pessoa é boa, tem muito tempo de igreja, é inteligente, é de boa família. Todas essas questões, ainda que possam fazer parte do bolo aí, não são os ingredientes principais. A pessoa tem que ser uma pessoa correta, tem que ser uma pessoa boa, tem que ser uma pessoa mansa, tem que ser uma pessoa boa de lida, tem que ser uma pessoa interessada, frequente. Todas essas coisas são importantes, mas o que define o exercício do ofício são os dons, e a igreja tem que reconhecer tais dons, tem que tê-los. Então, a ideia de carreira cai por terra nesse contexto, porque os ofícios são dados para funções específicas. Então, e esses ofícios abarcam e alcançam todas as áreas de necessidade da vida da igreja. No que diz respeito ao cuidado pastoral da igreja, ensino, conselho, admoestação, correção, encorajamento, tudo que está ligado ao pastoreio da igreja é função presbiteral, tá? Ainda que exista um aspecto de aconselhamento na função diaconal, porque ele tem que ser sábio, né? Segundo, nós vamos ver isso, espero, daqui a pouco. Mas o pastoreio é função presbiteral. O diácono, ele cuida da assistência da igreja. Ele, não vou entrar muito nessa questão, nós vamos trabalhar isso mais à frente, mas ele é o responsável pelo cuidado da igreja em suas necessidades. A ordem do culto, a necessidade pessoal das pessoas, órfãos e viúvas, a visitação para esse fim, o amparo, isso é função diaconal. E o texto de Atos é muito claro com relação a isto. A igreja é muito grande, os apóstolos não tinham condição de atender todas as demandas, e eles dizem: olha, nós vamos dedicar aquilo que a nós é devido, oração e palavra. Esses serão eleitos para cuidar daquilo que não é nossa alçada primária, assistência social, essas coisas, ainda que de alguma maneira os presbíteros também se envolvam nessa área, mas não é sua função específica, tá? Então, os ofícios são diferentes. Um bom diácono não quer dizer, e provavelmente não será um bom presbítero, a não ser que, pela misericórdia de Deus, isso é raro, tá? Ele tenha também os dons que o qualifiquem para o presbiterato. Eu conheço pessoas que foram bons diáconos e se tornaram bons presbíteros, mas porque foram agraciados com Deus com uma dotação ampla. Tinham o dom de diaconia, que exerceram com dedicação e afinco, e tinham os dons para o presbiterato, e quando eleitos foram. Mas isso não é a ordem natural, né? Ser eleito para um e depois ser eleito para outro, como se fosse uma carreira. Então, quem tem o dom da diaconia é eleito diácono, quem tem os dons para o presbiterato é eleito presbítero. E isso é os pilares da administração de Jesus, ou os meios pelos quais Jesus administra, cuida, pastoreia, corrige, supre as necessidades da igreja, da sua noiva, para o bem dela e seu crescimento.
Uma outra questão importante nesta introdução é que como o sistema de escolha não é mais segundo o Antigo Testamento, Deus e a igreja elege. O que Deus faz para que sejam eleitos aqueles que devem ser eleitos? Ele estabelece um padrão para princípios norteadores. Ele estabelece as premissas para a eleição, os critérios, o que os homens, os candidatos precisam ter para serem eleitos. Ele dá isso à igreja. Não é segundo nossa perspectiva de ser bom ou qualificado, é segundo a perspectiva de Deus. As qualidades exigidas, Deus dá, Jesus dá. Então, não é estabelecido pelo conselho da igreja, não é estabelecido por uma cúpula, que não é estabelecido pela própria igreja. Não, eu acho que o presbítero tem que ter isso, o diácono tem que ter aquilo. Não, o próprio Deus dá as regras de escolha, tá? E essa questão, este padrão, é importante, porque é o molde no qual o candidato tem que se encaixar. Quando a gente olha uma criança, provavelmente a gente já fez isso quando criança, né? Pequena, que está desenvolvendo ainda a cognição, e dá peças de encaixe para ela. Normalmente, alguns são mais espertos que outros, mas normalmente no início a criança tenta colocar a peça errada no lugar errado, não é assim? Isso não pode se aplicar à igreja, porque transportando essa figura para a eleição de oficiais, seria como uma autodenúncia de que a igreja é ainda infante, incapaz de perceber que há um molde próprio e certo para cada área de ofício, tá? Então, este padrão não é passivo de concessões, o que infelizmente é comum em muitos redutos. E os argumentos, infelizmente, são argumentos muito humanos e que denotam não apenas infantilidade, mas também, o que é resultado também disso, né, falta de percepção ou conhecimento do todo da história da redenção, minimamente. Por exemplo, nós não temos homens para serem eleitos, e os que estão dispostos, né, não se enquadram, tem isso, tem aquilo, então a gente vai ficar sem presbítero, a gente vai ficar sem diácono? Se não tem, fica sem. É assim que funciona. Não tem condição. Um dos critérios para que a igreja se organize, a igreja, é que tenha homens suficientes para assumir os ofícios. Se não tem, ela não pode ser organizada. Não é o caso, claro, de uma igreja de 105 anos, né? Como a nossa. E que tem homens. Então, no nosso caso aqui, se alguém falar assim, a gente não tem homens para ser eleito, peraí, pode ter dois problemas aqui. Dois problemas. Porque a igreja tem uma quantidade considerável de homens. Então, se a igreja pensa que não tem homens para ser eleitos, dois problemas já saltam nesse cenário. Primeiro, os homens não estão dispostos, e isso é uma agressão ao próprio Jesus, é uma traição a Cristo. Homens não se disporem a servi-lo com os dons que ele deu. Então, é uma premissa. A outra premissa, um outro problema, é que esses homens não cuidaram de si mesmos na jornada cristã, ao ponto de não se enquadrarem mais nos critérios de Deus. Então, é um problema de um coração profano, que ao invés de ser santificado ao longo da jornada cristã, deixou-se contaminar pelas premissas mundanas. E aí ele se tornou desqualificado segundo o padrão divino. E isso posto, fica claro, ou deve ficar claro, que a igreja não tem o direito de abrir concessões. Os critérios de Deus são critérios para a eleição da igreja. São os critérios postos pelo próprio Jesus. Não dá para, isso aqui, né, assim, isso aqui assado. Não. Se não tem homens, não eleja. Se não tem homens bem preparados, prepare-os.
É assim que, mas os critérios não podem ser mudados. Eles não são passivos de alterações, não são adaptáveis à realidade sociocultural. São o critério de Deus e devem ser vistos como critérios de alto nível. São critérios de alto padrão. Nós veremos um pouco à frente aqui essa questão do alto padrão de Deus para o ofício. Então, os critérios de Deus são muito elevados? São. Nada tem a ver com homens perfeitos, viu? Nada tem a ver. Mas com homens que se aperfeiçoam e neste estágio de maturidade se enquadram nessas qualificações aqui. Dois problemas que nós costumamos ouvir, né, perceber, vivenciar na igreja, são os argumentos que defendem a abertura de algumas concessões aos critérios que Deus estabelece. Mas fulano pecou, né? Fulano fez isso, fez aquilo, e aí sim, ele não é mais irrepreensível, né? Às vezes nem se entende o que significa isso, mas ele fez isso, né, e tal, tem esse problema, mas sim, Deus é misericordioso, né? Deus perdoa, ok, isso é verdade, mas a misericórdia de Deus não anula seus critérios. A misericórdia de Deus não sublima os seus padrões. Ele não muda com relação a essas coisas. A misericórdia de Deus restaura, reinclui, consola, renova, mas as marcas da responsabilidade dos atos permanecem sobre aquele que um dia se agiu de maneira incoerente, tola, precipitada e colocou em si uma marca inapagável. Ele vai poder servir a igreja, vai trabalhar, vai ser amado, vai amar a igreja, ele só não pode ser oficial, porque o padrão para o oficialato está lá em cima e ele, por alguma razão na jornada, desqualificou-se. A misericórdia alcançou, sim, mas não ao ponto de pegar o padrão de Deus e abaixá-lo. Esse é um princípio que a igreja tem que levar em consideração, tá? Deus continua sendo misericordioso, mas não ao ponto de desfazer aquilo que ele estabeleceu. Um outro argumento muito comum: mas Davi fez o que fez, adulterou, Davi pecou, Davi fez isso, Moisés foi um assassino, papapá. Bem, aí nós estamos falando de uma dispensação diferente. Lá a igreja não elegia, aqui a igreja elege. Lá Deus escolhia. Quais foram os critérios para Deus escolher Davi? Sei lá, eu não sei não. De Deus, isso aí. Escolheu o improvável. Quais os critérios para Deus escolher Moisés? E eles exerciam uma função tipológica. Nós exercemos uma função oficial. Diferente, muito diferente. Lá Deus chamava segundo o seu próprio propósito, critério, sem dar satisfação a ninguém. Ele vocacionava. Aqui não. Aqui a igreja usa o padrão que Deus deu para a igreja escolher. É muito diferente. Isso não muda o padrão. Então, usar esses exemplos do passado que tinham uma posição em uma administração diferente da igreja, não é justo e nem é legítimo, muito menos inteligente. Parece mais uma desculpa para passar por cima dos padrões que o Senhor estabeleceu para o ofício da igreja. Isso, sim, entristece o coração da gente, porque isso é usado na igreja, infelizmente. Para poder, você é uma pessoa tão boa, fulano é uma pessoa tão boa, por que não vai eleger fulano ou beltrano? Por que o Zé das Couves, ele já tem muito tempo. Mas essas marcas permanecem, sempre serão lembradas, e tem coisas, nós vamos ver aí na nossa jornada, que desqualificam mesmo, desqualificam. E a misericórdia de Deus é tão assim maravilhosa, que ela não apenas restaura o amor da igreja pelo faltoso, como restaura o amor do faltoso pela igreja, ao ponto do faltoso, pelo menos deveria ser assim, entender: olha, de fato,
né, eu vivenciei isso, entendo que tenho o dom, mas não posso, porque isso pode colocar em risco a integridade da noiva, expô-la à execração pública, à denúncia ou qualquer tipo de vergonha. Então, eu vou trabalhar nessas funções aqui que não a expõem e deixe que Deus erga outros ou chame outros para fazer o serviço. Isso não vai impedir ninguém que exerça seus dons, só não vai exercer o dom dentro do ofício, certo? Deu para entender essa questão aí? Deu? Ok. Sim. Tem a questão de a história ser conhecida pelos de fora, mas os próprios de dentro. Assim, a igreja é uma comunidade que se ama, mas se arranha também. Tá? Pois não. Uhum, uhum. Ok. Aí tem dois cenários possíveis, né, com relação à avaliação. Se o conselho for sério e levar em conta essas questões, ele vai reprovar o candidato. Reprovar. Informar a igreja, mas há uma questão de prudência aí, né? Há conselhos que estabelecem os critérios, e a função do conselho é estabelecer os critérios, inclusive a indicação anterior, para avaliação anterior, e mandar para a eleição só aqueles que se enquadram. Tá? Então, se foi os candidatos foram para a eleição, nesse sentido, todos estão aptos. Sendo eleitos, não vai ter dificuldade, a não ser que depois da eleição surja alguma coisa nova. Tá? Agora, há casos de conselhos que deixam livre. Eu já vivenciei isso na minha juventude, e no meu pastorado herdei uma eleição assim. Cheguei na igreja, quase como aqui, a diferença dos critérios. Cheguei na igreja com a eleição, nem estava marcada, eu tive que marcar porque já tinha vencido o prazo. Marcar a eleição e sem muito critério, foi marcado, foi feito, depois da eleição, examinar os candidatos, dois diáconos eleitos não foram ordenados, e aí teve que passar todo aquele processo de trabalhar com a igreja essa questão, e os processos, as exigências legais, né, porque a igreja elegeu, então tinha que passar por essa recomposição legal aí com relação à assembleia e tal, mas o constrangimento para o conselho, para a igreja e para os candidatos, certo? Mas tem como evitar isso, de fazer a avaliação antes, tá? Aí não vai. Acontecendo o contrário, é responsabilidade do conselho fazer esse filtro, e aí tem que pagar o preço por não ter se precavido antes, né? Então, como eu estava dizendo, a igreja também se lembra, viu? O presbítero Fabiano lembrou de alguém pode vir se lembrar da história, mas a igreja também se lembra. Assim, vou voltar a falar disso lá na frente, mas só um exemplo aqui, né? Alguém, um membro da igreja que teve problema com dinheiro, ele desviou dinheiro, ele teve um problema nesse sentido aí, pecou, cometeu algum tipo de crime nessa área,
e aí foi disciplinado, foi restaurado e tal, tal, tal. Como é que a igreja vai eleger ele como diácono? Pode, pode não fazer mais, ele se arrependeu, beleza. Mas o diácono lida com isto. Como que vai eleger alguém que teve um problema nessa área, flagrante, para lidar com dinheiro? Não é que ele vai fazer de novo, não é que não foi restaurado, é que tem uma nódoa. Isso sempre será lembrado, sempre. É uma marca inapagável, é o que o texto chama de irrepreensível. Tem várias outras questões, nós vamos citar outros exemplos, quando entrarmos nessa questão da irrepreensibilidade, mais à frente, de outras qualificações. Mas, então, tem coisas que são impróprias para o ofício. A prateleira para exercer o ofício está lá em cima. Então, essas marcas não podem existir, porque não pode ter lugar onde se pegue a pessoa e se jogue no chão. Tá? Esse é o significado de irrepreensível. É uma alça, é tanto uma nódoa inapagável, visível, quanto uma alça pela qual se pode pegar alguém e colocar lá abaixo. Então, ele pode ser uma pessoa excepcional, restauradíssima, mas o padrão de Deus é que não haja nódoas. Não é perfeito, obviamente, mas essas marcas grosseiras não pode ter, certo? Então está lá em cima e nós não abaixamos ele, não temos esse direito. Como eu disse, então, Deus estabelece os critérios e esses critérios existem para que a igreja saiba quais qualificações Deus exige daqueles que devem exercer qualquer ofício. Então, quando você lê essas qualificações, a igreja não deve ler como meros pontos a serem considerados. Devem ler como a expressão da vontade de Deus para seus ofícios. E não é apenas para o tempo da eleição, isso é importante. Quando nós lemos, especialmente a igreja em geral, para fazer a avaliação, e os homens, para estarem aptos, devem ler como a expressão da vontade de Deus. É isto que Deus quer de mim, tá? Homem. É isso que Deus quer de você. Se enquadre nessas qualificações. Porque daqui a um tempo você pode ser indicado e eleito. E você estará apto. Também para que a igreja olhe para isso e saiba, esta é a vontade de Deus para os seus oficiais. Então eu vou eleger homens assim. Então é a lente pela qual a igreja deve olhar para os candidatos ao ofício. É o que Deus exige, porque Deus requer da sua igreja excelência, portanto, Ele espera que seus oficiais se enquadrem nesse padrão de excelência e se esforcem para exercê-lo. Então, rejeitar esses critérios, irmãos, ou alterá-los, que é muito comum, infelizmente, em nossos dias, é um ato de rebeldia contra Deus e agressão contra a noiva. Como foi pontuado há pouco, quando nós alteramos, ignoramos, abrimos brechas nesses critérios de Deus, para atender supostas necessidades da igreja, nós estamos sendo rebeldes contra a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, nós estamos causando danos à noiva, porque maus crentes adoecem a noiva, mas não tanto quanto maus líderes, tá? Oficiais ruins destroem a noiva. E, como eu já disse em um outro momento aqui, se Deus deu o próprio Filho para morrer por sua igreja, imagine o que Ele fará com aqueles que expõem a sua igreja à humilhação, que adoecem a sua igreja ou destratam a sua noiva. Deus é o Redentor, mas também é o Vingador. Então a igreja tem que cuidar
para que ela esteja apta para, no caso de homens, para serem eleitos, e no caso de todo mundo, aptas para escolher bem seus oficiais, tá bom? E isso deve ser feito, irmão, de forma objetiva, como eu disse, levando em consideração o que Deus diz, laços de amizade, laços familiares, tempo de igreja, medo de gente, isso tudo tem que ser colocado no ralo, porque o que interessa para a igreja é a execução da vontade de Deus para ela. A igreja tem que temer ao Senhor. Então, assim, quando for eleger, ótimo que você tenha amigos muito próximos, você tem que ter mesmo, amigos chegados, né? Todos têm que ser amigos, mas sempre tem os mais chegados, né? Tem que ter laço de amizade, tem que amar a sua família, cuidar dela, mas quando for eleger o oficial, essas coisas têm que ser deixadas em segundo plano e tem que eleger segundo os critérios de Deus. Você pode nem ser muito próximo da pessoa, mas se enquadra, tem os dons, tem as qualificações de cunho moral, é esse aí, certo? Você tem que levar em consideração. Pelo bem da igreja, pelo seu próprio bem, né? Todos nós sofremos com maus líderes. Bem, essa primeira parte ficou clara aí? Tem perguntas com relação a isso? Não? Sim, foi muito boa a sua pergunta, muito boa mesmo. A carta é escrita para a igreja, acerca de crentes, tá? Isso tem que ser considerado. Ela está falando de crentes aqui, de desqualificação de crentes, pessoas que já eram crentes e na vida cristã se desqualificaram, por, por várias, não cumpriram esses requisitos aí de crescimento, de avanço, de preservação de sua santidade. A vida sem Cristo, a vida da ignorância, não está posta aqui, tá? Porque a igreja não pode exigir que um ímpio que não conhece a Deus se porte nesses padrões. Esses padrões são para crente. A pessoa conheceu a Jesus, a pessoa foi chamada, foi recebida por Cristo, professou sua fé, iniciou sua vida cristã, e depois de um tempo de vida cristã, se lamaçou todo, aí ele está desqualificado, porque ele sabia, ele tinha consciência do que é certo e errado, né, de forma clara e revelada. O ímpio que está lá não tem. Então, isso é para aqueles que passaram pela conversão, tá? Aqueles que viveram a vida antes da conversão não se enquadram nessa questão, tá? A não ser algumas questões mais grosseiras, tá? Que são muito próprias da nossa pauta contemporânea, especialmente na área da sexualidade. Aí isso talvez não passe na peneira, tá? Ok. Bem, vamos para as qualificações para o diaconato. Nós vamos trabalhar aqui algumas qualificações espirituais para o diaconato. E se der tempo, nós terminamos ela. Se não der, a gente termina a semana que vem e vamos para as morais. Bem, a primeira qualificação para o exercício do diaconato de cunho espiritual é que o homem, o candidato, precisa ser cheio do Espírito, tá? Segundo o registro de Atos. Abra aí em Atos capítulo 6.
Atos capítulo 6. Versículo 3. Alguém lê, por favor. Isso, aí tá bom. Cheios do espírito e de sabedoria. Para o exercício do diaconato, isso se aplica também ao presbiterato, o homem tem que ser cheio do Espírito Santo. E, obviamente, isso é o que lhe dá sabedoria, falaremos um pouquinho disso à frente aqui. Ser cheio do Espírito Santo é a base para todas as demais qualificações, tá? Nenhuma das outras é possível sem que a pessoa seja cheia do Espírito Santo. E nós precisamos entender aqui ou considerar algumas coisas com relação a isto. Primeiro, que somente crentes de verdade podem ser cheios do Espírito Santo. Alguém leia Romanos 8, verso 9 para nós. Isso. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, ser cheio do Espírito Santo é uma prerrogativa ou uma possibilidade somente para aqueles que se converteram, são crentes de verdade. E o que isso significa? O que é ser cheio do Espírito Santo? É ser mais empoderado do que o outro? É receber uma porção maior do Espírito Santo do que o outro? Não, isso aí é conversa para boi dormir. O Espírito Santo vem, habita em nós, está em nós. O enchimento do Espírito Santo nada tem a ver com receber uma porção maior dele. Ser cheio do Espírito Santo segue a premissa de Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 5, quando ele fala lá, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É uma questão de governo, de preenchimento, de dominação, de senhorio. Estar cheio do Espírito Santo significa estar vazio de si, de seus vícios, de suas preferências, de sua vaidade, de seu egoísmo, de sua soberba. Alguém que não alimenta seu orgulho, as vaidades próprias da carne. Este provavelmente está cheio do Espírito, porque outra coisa preenche o seu coração que não a si mesmo. Pessoas vaidosas demais, e cheias de vontade demais, pessoas arrogantes demais, pessoas soberbas demais, pessoas que sabem demais, né, que se põem acima dos outros, pessoas que se vangloriam demais, são pessoas que são vazias do Espírito, são governadas por outras coisas, por premissas carnais. Pessoas cheias do Espírito são guiadas pelo Espírito de Deus, porque não tem espaço para elas mesmas governando os seus próprios corações. Então, estar cheio do Espírito significa ser guiado pelo Espírito em todas as escolhas da sua vida. Quanto a isto, Jesus escreve aos seus discípulos falando do Consolador, lá em João 16. Alguém abra lá e leia, por favor, João 16, 13. Ok, guiará toda a verdade, ele dirá as coisas que hão de vir, ele ensinará. Isto é a ação do Espírito Santo direcionando, não apenas com instrução, mas com apontamento do caminho mais sábio a seguir. Então, ser cheio do Espírito é aquele que consulta a palavra,
é aquele que consulta a Deus, é aquele que escuta o Espírito no seu coração, é a inclinação do Espírito. Nós sabemos quando estamos perto ou próximo de tomar uma decisão ruim, de ter uma reação ruim, nós sabemos que aquilo é ruim. Há um testemunho em nós, há um freio em nós, a nossa paz é tirada, a angústia que toma conta do nosso coração, isso tudo é a ação do Espírito Santo tentando nos frear, ou nos freando. O cheio do Espírito Santo escuta, percebe essas coisas, avalia melhor, dá tempo, não toma decisões no calor do momento. São pessoas, como o próprio texto diz, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Tomam decisões guiados pelo Espírito de Deus. Ele não é um precipitado da vida que sai falando um monte de palha a todo momento, que tem resposta pronta para tudo, sem avaliar o quadro todo. Isso é próprio daqueles que são cheios de outra coisa, menos o Espírito. E um elemento importante aqui é que ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra. Nós já estudamos acho que na quinta-feira, alguma coisa assim, um outro momento aí, que o Espírito Santo atua com a palavra. Ele não é um agente independente da palavra. Ele não dará uma revelação nova. Olha, segue por esse caminho aqui. Não, vende isso e faz aquilo. Não. Ele te dá discernimento através do Evangelho. Então, para que alguém seja cheio do Espírito, tem que ser cheio da palavra. É alguém que conhece o Evangelho. É alguém que aplica o Evangelho. É alguém que consulta o Evangelho. É alguém que sabe usar o Evangelho para a própria vida e para a vida de outros. É alguém que leva isso em consideração no momento de suas decisões, ou é um tolo guiado por suas ambições. Então, tem que ser cheio do Espírito. Tem que ser alguém guiado pelo Espírito. Alguém que serve ou que possui um único Senhor. Este é aquele cheio do Espírito. Como eu citei antes, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, quando ele diz: não vos embriagueis com vinho, tenha um outro Senhor, um Senhor melhor, enchei-vos do Espírito. O enchimento do Espírito é se submeter a um único Senhor, governando, guiando e aconselhando. Este aí é o candidato para o oficialato. Pessoas carnais devem passar longe, não apenas do oficialato, de qualquer função da igreja. Tá? Eles não são qualificados espiritualmente. Isto, irmãos, não é uma questão de ter ou não ter o Espírito Santo. Como eu disse antes, somente um crente pode ser cheio do Espírito. Então, ser cheio do Espírito não é uma questão de ter ou não ter, é uma questão de concorrência. A pessoa abre concorrência no seu coração entre o governo de Cristo e o governo da carne. Na verdade, quando abre, quem governa é a carne, né? Mas tem ele como diz Tiago, é um homem de ânimo dobre. Ele anda lá e anda cá, ele quer viver duas vidas ao mesmo tempo. Ele quer ter uma vida espiritual, né, religiosa, e uma vida, como o pessoal fala, secular. Ele quer tentar nadar em duas praias ao mesmo tempo. Este aí não é cheio, não pode. Tá? E de sabedoria, obviamente, é algo que resulta da qualificação anterior. O que ele faz, o que ele fala, é considerável, é digno de ser ouvido. Seus conselhos são bons, suas decisões para si são boas. Ele é ponderado, ele para avaliar as questões, é um bom conselheiro. Então, nesse sentido, veja, o diácono é alguém que vai cuidar
dentre várias outras coisas, dos pobres, né, das viúvas e dos órfãos. Ele vai tratar dessa questão social da igreja, da necessidade da igreja, para que a igreja não tenha problemas com essa área aí de cuidado e manutenção. Então, ele também é um conselheiro. Ele é alguém que vai ouvir, vai orientar, ele vai aconselhar, ele vai falar ao coração. Porque você já foi na casa de alguém com necessidade, a não ser que seja uma pessoa muito piedosa, mas já conversou com alguém com necessidade, que está com problema, a enchente já passou na casa dele, ele perdeu o emprego, alguém mais neófito, ou alguém que não é crente, já conversou? Como que reclama? Como que culpa? Via de regra, não se lembra da misericórdia, da graça de Deus, mesmo em circunstâncias como essa. E é difícil falar dessas coisas em circunstâncias assim. Agora você imagina um diácono tolo, não sábio, aconselhando alguém que já está reclamando da vida. Ele vai piorar muito a situação. Ou vai dar conselhos que vai afastar a pessoa da graça de Deus ao invés de aproximá-la. Então, tem que ser cheio do Espírito Santo para poder agir com sabedoria e tratar as coisas com sabedoria. São exemplos simplórios, tem coisas muito mais amplas nesse cenário aí, claro. Então, ele será capaz de dar os melhores conselhos. E ele tem sempre a palavra de Cristo como fonte de suas decisões e conselhos. Por isso ele é cheio de Espírito, por isso ele é cheio da palavra. Agora, tem gente que é agradável de ouvir, né? Estimula só de conversar, ou ouvir suas histórias, já encoraja o coração da gente. É alguém assim. Alguém assim, provavelmente é apto, nesse sentido, para o ofício. Essa questão ficou clara? Aí, tem dúvidas com relação a isso? Não? 1 Timóteo 3, 9. Com a consciência? Ok. Com a consciência limpa. Ok. É isso mesmo. Agora vamos voltar lá em Atos 6. E há uma associação aí. Deixa eu ver. Não, desculpa, não, é aí mesmo. Conservar o ministério da fé com consciência limpa. O que é isso? É alguém que é cheio de fé. Tá? Alguém cheio de fé. Essa qualificação remete ao fato de que doutrina importa. Tá? É isso que a afirmação está dizendo. Conservar o ministério da fé com consciência limpa significa alguém que tem em alta conta os fundamentos da fé. Conhece isso. Aliás, na igreja presbiteriana, só pode ser oficial quem tem um conhecimento razoável, suficiente dos pilares da fé para cumprir aquilo que a Escritura exige, que ele seja capaz de dar razão da esperança que há nele. Então, ele tem que conhecer os fundamentos da fé. Por isso que existe na igreja presbiteriana um negócio chamado subscrição confessional. Ele tem que conhecer os símbolos de fé, no caso a confissão, as doutrinas e os catecismos, que defendem as mesmas doutrinas. Ele tem que crer nesse conjunto de doutrinas que são bíblicas e tem que subscrever. Não, eu assino embaixo, é isso mesmo. E defender. Porque, primeiro, que ele
ele trabalha de forma oficial, ele representa oficialmente a igreja, na área social, no caso do diácono, ou na área de ensino, no caso dos presbíteros, e governo. É a primeira questão. Segunda questão é que ele, de alguma maneira, ensina a igreja. Essas questões aí. Você imagina um oficial que não crê naquilo que a igreja crê com fundamento de fé. Então, doutrina importa. Doutrina importa. Infelizmente, aí no país afora, o que não falta é diáconos e presbíteros que não apenas não conhecem os fundamentos da fé que professaram e juraram defender, porque no ato da ordenação, eles fazem esse juramento. Juram defender isso, a doutrina. Não apenas não conhecem, como quando assumem classe para ensinar, ensinam errado. Estão ensinando coisas que são contrárias àquilo que a Igreja Presbiteriana do Brasil crê como verdade bíblica. Então, doutrina importa. Quando há período eleitoral na igreja para eleger oficiais, a igreja tem que considerar isto. Este homem conhece as doutrinas da igreja suficientemente, ele subscreve essas coisas, converse com a pessoa, pergunte, já que aqui, por exemplo, tem indicação, você tem que consultar a pessoa, né? O ideal é que seja consultada, consultar a pessoa, converse com a pessoa, pergunte as coisas a ela precisa, e isso fica claro também na vivência, né? Na maneira com que a pessoa age, conversa e lida com suas responsabilidades na igreja. Então tem que ser uma pessoa que conserva o mistério da fé com consciência limpa. Ele não é um hipócrita, ele não mente para poder subir degraus, né? Ou alcançar seus objetivos aí de projeção, como eu disse antes, não existe isso na perspectiva do governo da igreja presbiteriana, mas no coração das pessoas pode haver, né, na sua perspectiva de carreira, a carreira dele, eu quero uma carreira proeminente na igreja, eu quero ser um oficial, eu quero ser um presbítero, eu quero ser um diácono, eu quero assumir uma função tal e tal. No coração dele pode estar isso, mas ele pode dizer, não, olha, se foi eleito, né, quem sabe foi eleito, eu até aceito se foi eleito à vontade da igreja. Esse tipo de ação de falsa piedade que demonstra hipocrisia pode testemunhar contra a pessoa. E a igreja, como é quem convive mais próximo das pessoas, por isso que eu disse, né, um adendo aqui, um parênteses, que você não deve levar em consideração se é seu parente ou seu amigo chegado, porque na hora de votar você tem que levar isso em consideração. Ele diz que crê nisso, mas naquela conversa lá ele falou outra coisa. Consciência não está tão limpa assim. Você tem que colocar isso na balança quando for eleger, tá? Quando for votar, porque a doutrina importa. O oficial não apenas precisa conhecer, mas tem que viver e subscrever aquilo que ele diz crer. Sabe aqueles juramentos solenes? Aqui vamos nem considerar a ordenação. Sabe aqueles juramentos solenes? Eu até trouxe aqui para ler para vocês. Aqueles juramentos solenes do ato da profissão de fé. Lembra deles? Todo cristão faz, quando professa a fé. Pois é, eles têm que ser vistos no candidato ao ofício. Quando você for votar, em qualquer eleição que tiver, qualquer tempo, lembre-se disso. Mas fulano, quando professou a fé, falou que cria nisso, naquilo, prometia isso, mas ele não está cumprindo não. Se ele não é capaz de cumprir aqueles juramentos lá, que dirá juramentos muito mais, não muito mais, mas que aprofundam mais sua responsabilidade com Deus e com a igreja. Então, lembremos aqui as perguntas da profissão de fé. Credes em um só Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo santificador,
das nossas almas e do doador da vida, você crê nisso? Aí, aqui na frente, diante de toda a igreja, a pessoa diz, cremos, ou cremos, né, se for mais de um. Credes que a Escritura Sagrada do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê nisto? Sim, Senhor, cremos. A pessoa fala. Confessais que fostes concebidos em pecado, que por natureza sois incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que a lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras. Você confessa isso? Confessamos. Credes firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo pecado, e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo, que Jesus dá a todo que lhe pede. Você crê nisso? Cremos. Estais agora sinceramente arrependidos do mal que tendes feito diante de Deus, e resolvidos a fazer fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados, para o bem do seu povo, e a seguir os preceitos da lei, deixando de fazer o que Ele vos proíbe em sua palavra, e fazendo toda a sua vontade, auxiliados pela graça. Vocês estão sinceramente arrependidos e tal? Estamos. Todo mundo responde sim. Prometeis mais que, como membros desta igreja, vos sujeitareis sempre à sua disciplina, às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras. Prometemos. E no manual de culto só vai até aí, mas normalmente se faz uma última pergunta. Vocês prometem participar do sustento e manutenção da igreja de Cristo com sua frequência, serviço através dos usos de seus dons e financeiramente? Prometemos. Todo mundo que faz a profissão de fé responde essas perguntas com o sonoro sim. Isso tem que ser lembrado na hora de eleger o oficial. Ele vive isto. Isso é o mínimo. Ele demonstra crer nessas coisas, viver essas coisas. Ele é presente na igreja, atuante. Ele dispõe-se a servir. Ele defende a doutrina. Ele aplica o que a Escritura diz para ele como regra de fé e prática. O seu culto, sua perspectiva de adoração é bíblica. Isso tudo são questões básicas para avaliar se ele é alguém que conserva o ministério da fé com consciência limpa. Ele cumpre o juramento inicial que ele fez a Deus e à igreja, tomando Deus e a igreja por testemunha solene. É um juramento de vida e morte, de vida no caso, né? Ele cumpre isso. Isso tem que ser posto diante dos olhos quando for avaliar a eleição de um oficial. Porque se alguém não é capaz de cumprir minimamente essas coisas, como é que ele vai governar a igreja, zelar pela igreja, ser um representante oficial da igreja? É o mínimo. Frequência, fidelidade, envolvimento, com o mínimo de tempo que tem, por causa talvez de uma agenda mais corrida, é o mínimo a se fazer. Ele faz isto. São coisas que devem ser trazidas à luz. Entendeu? É um crente zeloso? São coisas mínimas. Se ele não é um crente que cumpre o primeiro juramento, então você pode ter certeza que o segundo também não vai cumprir. Certo? E como eu disse, nós estamos falando de homens perfeitos. Muitas coisas têm que ser colocadas aqui em pauta, mas a questão de fidelidade, de zelo, de envolvimento, considerando, né, o contexto, o trabalho, essas coisas todas, mas a questão de disposição, isso tudo precisa ser avaliado e pode ser avaliado. Tá? Então, conservar o ministério da fé com consciência limpa.
Então, precisam ser homens, vejam, onde eu queria chegar quando eu falei lá do nível alto de Deus. A gente tem que considerar que precisam ser homens que possuam um padrão de comportamento cristão elevado, tá? Eles vão ensinar a igreja, eles vão guiar a igreja, eles vão aconselhar a igreja, vão cuidar da igreja, eles vão pastorear a igreja, vão ser exemplos para a igreja. Paulo fala para Timóteo, ser padrão dos fiéis. O termo significa molde, modelo, forma, para que os fiéis te vejam e imitem você. Paulo diz isso dele lá atrás, se não me falha a memória, escrevendo aos Colossenses: sede imitadores meus como eu sou de Cristo. O padrão é Cristo, ele se enquadra no padrão de Cristo. Então, são esses aí. Então, estes precisam ser crentes de padrão, com um padrão de comportamento cristão elevado. Eles não são uma alta casta, eles não são mais espirituais, nada disso, mas eles são crentes maduros e zelosos, são crentes cuidadosos, são crentes que amam a Cristo, não mais do que os outros, mas o amor deles a Cristo faz com que eles cuidem bem de sua conduta, e o próprio Deus trabalha para preservar pessoas assim. Então, este é a visão. Precisam ser homens com este padrão de comportamento, porque o nível é alto mesmo, o nível é alto. Por isso eu disse no início, os homens precisam cuidar de si, para que em tempos de eleição estejam aptos, para que a igreja não fale, mas a gente não tem homem para eleger. Bem, um problema aí, né? Precisam ser também experimentados. Isso significa maduros na fé. Precisam ser maduros na fé. 1 Timóteo 3, verso 10. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Eu não vou tratar do irrepreensível aqui, ainda que esteja ligado, tá? Está uma coisa ligada à outra, mas o irrepreensível vou tratar na semana que vem, quando falar das questões de cunho moral. Mas o irrepreensível aqui está ligado, é resultado dessa experiência, dessa maturidade. E quem são esses aí? São aqueles que não são crianças na fé, tanto por terem acabado de chegar, quanto por não terem se desenvolvido na vida cristã. São ainda infantes, são presos a conceitos, a ideias infantis, irresponsáveis. Não tem nada mais triste, assim, desanimador do que sentar com alguém que tem 20, 30 anos de igreja e você vê o sujeito conversando, falando coisas assim que nem um adolescente que tem 4, 5 anos de igreja fala mais. Coisas assim, coisas que não mudam. Eu me lembro, depois de muitos anos, voltei na minha cidade natal e passando pela rua eu vi pessoas que eram da minha infância, da minha juventude, e assim, sabe quando você olha e depois de tantos anos nada mudou, a pessoa só envelheceu um pouco mais, mas está passando pela mesma rua, do mesmo jeito, está no mesmo trabalho, e sim, nada contra, mas a pessoa exercer a mesma função por amor, mas ali é por comodismo nesse caso. Nada mudou, não teve avanço, pessoas do mesmo, conversam as mesmas coisas, os mesmos pensamentos, agem da mesma maneira, não teve nenhum tipo de avanço na vida, não teve crescimento, não conheceu mais, não mudou, não aprendeu mais, o padrão de pensamento é o mesmo, as crenças são as mesmas, estão presos naquele universo ali, destrutivo da mesma maneira. Tem crente assim, tem não sei quantos anos de vida cristã, e parece que não saiu do útero, não saiu.
é alguém que não é maduro na fé, alguém que não é experimentado. A igreja presbiteriana diz que alguém precisa ter um mínimo de 1 ano de membresia para ser eleito, mas maior de idade, obviamente, civilmente capaz. Mas isso aí é um padrão mínimo. O que deve ser considerado, além desse período mínimo, é a maturidade. É capaz de lidar com a liderança da igreja, no diaconato, no caso aqui, ou no presbiterato, é capaz de lidar com essas demandas, é sábio o suficiente, é maduro o suficiente, é experimentado, ele já teve experiências de fé o suficiente que tornaram ele vigoroso, capaz. Antigamente o pessoal falava, né, tornou o seu couro duro, ele aguenta, ele já foi testado na sua fé passou por teste, ele foi aprovado. É essa questão, ele tem experiência. E isto, irmãos, nada tem a ver com a idade, tá? Como eu disse, pessoas de muito tempo ou idosas podem ser infantes. Vamos ler aí um último texto para a gente encerrar essa parte. Hebreus 5, 11 e 12, 11 a 14, alguém lê, por favor. Isso. Veja, o autor está escrevendo a uma igreja que já deveria estar num nível de conhecimento e maturidade muito mais avançado, mas o autor diz, olha, vocês estão tomando leite ainda. Então, é possível ter pessoas de muitos anos de igreja, ou pessoas já avançado em dias, que não sejam maduros, experimentados, capazes de gerir as situações que surgem na igreja com sabedoria, com vigor, que deixam subir tudo ao coração. O diácono tem que ser alguém capaz de ouvir, de administrar e se portar como um cristão maduro. Ele não pode entrar em futricas, em conversa, deixar o seu coração ser alimentado por ira ou por coisas sórdidas. Isso aí é coisa de adolescência espiritual. Ele tem que ser homem de verdade e um homem maduro, capaz de na oposição ou na dificuldade, administrar as coisas com postura de crente que conhece e submete a Deus acima de tudo. Alguém que tem experiência de vida cristã e marcas de uma vida cristã. Isso independe da idade. Existem jovens de vivência não tão longa de fé, são maduros, capazes de aguentar o tranco e resolver a situação como crente, submisso e piedoso. Ao passo que tem pessoas de muito tempo de igreja, muita idade, que deixa tudo subir ao coração e piora toda a situação que está inserido. Isso tem que ser levado em conta. É alguém, não vamos tratar das questões de cunho moral depois, mas é alguém irascível, isso está mais ligado ao presbítero, né, mas se aplica também. É alguém que é contendioso. Isso tudo resulta de falta de maturidade. Então precisa ser maduro. Quem olha isto? Quem que observa isso para eleger? A igreja. É a igreja que conhece seus pares. É você que conhece seu parente que deseja e foi indicado. É você que conhece o seu amigo chegado. É você que conhece seu irmão, que você convive no trabalho ou convive em algum
algum contexto social, é você. É você que sabe se ele se porta como um cristão maduro, não apenas nas coisas da igreja, mas lá fora. É você que sabe disso. E é você que filtra, porque este é o critério que Deus deu a você para avaliar e eleger. Não é uma questão de julgar, é uma questão de enquadrar o critério de Deus à pessoa que está para ser eleita ou pode ser eleita. Então, são critérios que precisam ser considerados. São critérios que estão ligados à vida espiritual. Precisa ser cheio do Espírito e de sabedoria, cheio de fé, guiado pela palavra, experimentado, maduro na fé. São critérios fundamentais para o exercício do oficialato, de forma geral, mas nesse caso, do diaconato. Que Deus abençoe sua vida, te dê coragem e sabedoria para fazer essa avaliação com temor, tremor diante de Deus e com senso de piedade. Então, a melhor coisa é você orar para que Deus te indique o melhor candidato, tá? Em momentos de eleição. Perguntas ou colocações mais para a gente finalizar? Não? Vamos orar então, fique de pé.